Agora, aqui, né, alguém me manda um negócio sobre o projeto de regulamentar a profissão de filósofo no Brasil. Né? Olha, eu lhe digo que eu não serei prejudicado por este projeto. Mas, de qualquer modo, a ideia é muito imbecil. É só no Brasil que pode ter um treco desse, porra. Né? Porque a atividade de filósofo não corresponde a nenhuma atividade profissional. Né? Porque o sujeito ensinar a filosofia pode ser. Bom, ele escrever livro de filosofia pode ser. Mas a filosofia em si mesma não corresponde a nenhuma atividade. Como é que você ia remunerar Sócrates? Como é que você ia regulamentar o que Sócrates falou? Sócrates não escreveu um livro, Sócrates não deu aula em nenhuma escola, ele simplesmente conversava com as pessoas. Quer dizer, ser filósofo é você ter uma filosofia, quer dizer, você ter examinado uma série de problemas, você ter o que dizer sobre ela. Pouco importa se você diz, vamos dizer, num círculo de amigos, numa universidade, num livro, numa igreja. Tá certo? Isso aí não faz a menor diferença. Então, veja, por exemplo, dois dos maiores filósofos do século XX, que foram Georg Simmel e Xavier Zubiri, não ensinavam universidade, eles davam uns cursinhos em casa. Os cursos do Georg Simmel preparamos toda uma geração de professores universitários alemães, sendo que ele mesmo não era professor universitário. Né? E o Georg Simmel teve problema porque ele era judeu, na época tinha preconceito contra o judeu, ele preferiu ficar em casa. Claro que havia judeus que conseguiam entrar na universidade, mas ele preferiu não ter essa incomodidade, era orgulhoso. Falar, quer saber, enfia esse cargo no cu e eu vou ensinar aqui mesmo. Tá certo? E é um filósofo de primeiríssima ordem que marcou a história da filosofia nos países de língua alemã. Outro foi Xavier Zubiri, que teve um problema lá com o governo franquista e também era orgulhoso, falou, não vou disputar, não. Enfio o cargo no cu, eu fico aqui em casa. E até hoje, a maior parte da obra do Zubiri foi publicada depois que ele morreu, que eram os cursos que ele dava em casa. Então, está saindo coisa até hoje, né? Coisas de um valor imenso. Né? Eu digo, então esses aí não são filósofos profissionais, quer dizer, no Brasil eles não seriam filósofos. Né? O Mário Ferreira dos Santos também não seria filósofo. Por quê? Porque ele nem deu aula na universidade, nem prestou assessoria para nenhuma empresa. Né? Porque hoje em dia tem esse negócio, você convoca um filósofo para dizer besteira para você lá e paga um dinheiro para ele. Né? Vai ser assessor filosófico do Ministério da Punheta. Tá entendendo? Essas coisas é só no Brasil que pode acontecer um treco desse. Pô, para mim pouco me interessa se vocês me dão título de filósofo, dão título de surfista. Tá entendendo? Eu estou cagando para isso, meus filhos. Tá entendendo? Quer dizer, aí tem o mundo dos regulamentos e tem o mundo da realidade. Tá certo? Então, olha, a minha obra filosófica está aí, tá certo? Está em livros, em apostilas, em cursos, em gravações, em vídeos, etc, etc. E, lamentavelmente, ela existe, meu filho. Você não pode fazer nada contra isso. Agora, é aquilo que dizia o Dávila, o filósofo, né, colombiano, Nicolás Gomes Dávila, né, que quanto mais alta é uma atividade, mais ridícula é a pretensão de você julgá-la de fora. Mas só pode julgar se um sujeito é filósofo ou não, quem também é filósofo. Agora, as universidades brasileiras nunca produziram um único filósofo, essa que é a verdade. Nunca saiu um único filósofo de dentro das universidades brasileiras, né? E todos os nossos filósofos, que alguns com fama internacional, é gente de fora da universidade, que era o Miguel Real. Miguel Real chegou a ser reitor da universidade, mas não era do departamento de filosofia, ele era um advogado. Era professor da faculdade de Direito, ensinava uma coisa completamente diferente, ensinava Direito Civil. Inclusive foi o autor do nosso Código Civil. Então, e ele, nas horas vagas, ele criou o Instituto Brasileiro de Filosofia, que publica a Revista Brasileira de Filosofia, publicou durante 40, 50 anos, que é a única publicação filosófica respeitável do Brasil, respeitável com uma vida contínua ao longo de muitas décadas. Então a história da filosofia no Brasil está na Revista Brasileira de Filosofia, no Instituto Brasileiro de Filosofia, e não está na USP. Na USP, eles mesmo confessam. Tem um livro do Paulo Arantes, que se chama Um Departamento Francês do Ultramar, ele confessa que nunca saiu nenhum filósofo de lá. Agora, se a faculdade de filosofia não ensina filosofia, então que merda que está fazendo? Isso aí é gastar dinheiro público, porra. Então, o Miguel Reale, o Mário Ferreira dos Santos, o Vicente Ferreira da Silva e o Wilhelm Flusser,
que era um emigrado tcheco, que depois chegou no Brasil, teve que viver como jornalista. Não convidava um cara para dar aula. Então ele vivia jornalista, escrevia uns artigos no Estadão. Um dia se encheu o saco e foi embora para a Alemanha. Em 3 meses era um dos filósofos alemães mais reputados, convidado a falar em tudo quanto é lugar. Não é um negócio impressionante? À medida que se passam os tempos, a filosofia ela, em várias etapas históricas, ela se transforma numa profissão universitária. E na medida que se torna uma profissão universitária, ela já tem pouco a ver com o desenvolvimento do indivíduo enquanto tal, e passa a se tornar a habilitação dele para o exercício de certas profissões, entre as quais a própria profissão de professor universitário. Um exemplo disso é o que se passa na escolástica. Mas, a partir do século XII e XIII, se formam as universidades, aparece o regulamento da Universidade de Paris, se constitui a profissão de professor universitário, tal como nós viemos a conhecer depois, e a filosofia se transforma numa profissão especializada. Acontece que, nos séculos que antecederam, você tinha, nas chamadas escolas catedrais, um tipo de ensinamento que não visava produzir professores de filosofia, e muito menos visava, vamos dizer, se exteriorizar numa produção escrita, mas que visava a criar pessoas. Né? Então, é o famoso livro A Inveja dos Anjos, que eu já mencionei, The Envy of the Angels, onde mostra que este tempo entre o século IX e o começo do século XII, isso foi o auge, o ápice da educação ocidental. Mas que não deixava documentos escritos, por quê? Porque o objetivo, tal como o de Sócrates, não era criar doutrinas, tá certo? Mas criar pessoas, né, que fossem exemplos desta centralidade, deste equilíbrio, ou seja, que fosse a realização dos poldaios. É justamente das possibilidades criadas por esta educação do século IX e XII que aparece depois aquele florescimento magnífico do século XIII, com a grande escolástica, Santo Tomás de Aquino, Duns Scott e tantos outros, que logo em seguida entra em crise, tá certo? E se fecha, fazendo uma espécie de circuito fechado universitário, provocando, alguns séculos depois, o surgimento de uma revolta. Vamos dizer, o que é o pensamento moderno? Senão uma revolta dos não profissionais, revolta dos amadores contra os profissionais. Você vê que dos grandes filósofos do começo da modernidade, Descartes, Bacon, e Malebranche, Spinoza, Leibniz, nenhum deles é professor universitário. É tudo gente de fora, né, dos quais quase a maioria também começa a escrever em idiomas nacionais, protestando contra a uniformização do idioma internacional das universidades, o latim. Tá, então, a revolta dos amadores contra os profissionais quebra a casca, tá certo, daquele ensino universitário, já cristalizado na repetição doutrinal sufocante, e abre novas possibilidades. Né? Porém, a tendência à profissionalização, ela volta e volta e volta e volta. Nós podemos marcar como grandes etapas disso, por exemplo, no romantismo alemão, tá certo? Com Hegel, Fichte, Schelling, e depois, no século XX, com o advento do neopositivismo da escola analítica, e sobretudo depois da Segunda Guerra, a profissionalização geral das universidades, da filosofia. Então, existe sempre esta luta entre a filosofia como profissão universitária, que tende a se consolidar em formas doutrinárias com pretensões de validade universal e obrigatoriedade universal, e a filosofia como atividade do indivíduo em busca da sabedoria. Só que a ideia mesma da filosofia como pedagogia para a formação do filósofo, ela realmente desapareceu.
E você vê que dentro da própria tradição continental, né, com Husserl, Heidegger, etc., etc., eles também estão praticando a filosofia como uma atividade profissional especializada. E a filosofia como pedagogia já praticamente não se fala. Tá certo? Então, quando existe aquele processo que eu mencionei nas aulas anteriores, né, as ciências irem tomando da filosofia certas áreas, certos assuntos que antes eram filosóficos, que agora estão sob o domínio da ciência, então acontece que o filósofo vai se sentindo cada vez mais desprovido de assunto e obrigado a tentar justificar a sua atividade dentro de uma situação onde tudo parece negar a legitimidade da sua profissão.